E aí pessoal, como que vocês estão? Vocês estão bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa ceninha, né? A nossa ilustraçãozinha aqui da Ruslana Gus. O portfólio dela vai estar na descrição e o link da playlist. Se você chegou agora no canal, seja bem-vindo e tem aí todos os videozinhos aí que a gente modelou essa pecinha aqui. Eu fiquei um tempo sem postar porque o vídeo é um pouquinho complicado e eu não tinha pensado um jeito simples de explicar o que eu vou fazer hoje. E eu expliquei para uma pessoa de um jeito um pouco mais simples em live e eu acho que vai ser mais fácil prosseguir. Faço live aí quase todos os dias aí durante a tarde ou durante a noite. Se você quiser, seja bem-vindo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer mapa UV. Vamos abrir uma UV, né, que a gente costuma falar. E UV é bem difícil, mas é bem fácil também. Então é complicado de explicar. Eu vou tentar dar alguns exemplos práticos aqui. Vamos lá. Eu vou usar o nosso cubo padrão para exemplificar, só para ser um pouquinho mais simples. Vamos lá. O mapa UV é uma representação 2D desse objeto 3D. Vamos imaginar que esse cubo seja um cubo de papel. Como você cortaria uma folha de papel para fazer um cubo, né? Eu podia ter printado com transparência, né? Mas enfim. Aqui, ó. Para fazer um cubo de papel, você geralmente teria um formato mais ou menos assim, ó. Eu acho que existem outros jeitos de fazer esse cubo de papel, né? Mas o formato padrão seria algo assim, ó, talvez. Ó. Você teria 4 quadradinhos nessa direção e 3 nessa ponta aqui, né? Porque aí essa parte você dobraria ela para cá, sabe? Essa daqui você dobraria ela para cá e essa daqui para cá, né? Aí você depois só pegaria essas duas partes e fecharia o cubinho, né? Sei lá, se eu fosse abrir esse cubo aqui mais ou menos assim, eu faria algo assim, por exemplo. Essa seria uma boa representação desse meu cubo, né? E essa parte aqui será a parte de dentro do cubo, né? Você pegou e abriu esse cubo. E quando a gente vem aqui pro Blender e adiciona um objeto padrão, no caso aqui um cubo, ele já vem com essa malha aberta, sabe? Se você vir aqui em cima, tá vendo aqui, ó, tem Layout, Modeling, Sculpt, UV Editing e as outras, a gente vai selecionar a UV Edit. Quando a gente vem para UV Editing, ele divide a tela no meio, né? Muda o modo de objeto aqui para edição, né? Ele muda de Object Mode para Edit Mode. E aqui na esquerda a gente tem o nosso UV Editor, né? E aqui a gente consegue ver claramente o formato que eu tentei desenhar ali, não me saiu muito bem, talvez. Ali na nossa esquerda, né? Que no caso a representação das faces, né? Se eu selecionar somente as faces individuais aqui, ó, a gente consegue ver, né? Eu quero só essa de cima, depois e aqui, sabe? A gente consegue ir selecionando as partes, né? Que você cortou. E para fazer isso no Blender, a gente vai cortando as linhas, né? E eu vou agora adicionar uma imagem de textura para esse objeto, né? E existem muitos jeitos de você colocar uma textura, né? Uma imagem de textura, uma imagem 2D como textura desse objeto. Eu, particularmente, eu gosto de vir e lidar com nodes, né? Eu acho que eu consigo um pouquinho mais de agilidade, um pouquinho mais de controle, né? Sei lá, se eu quisesse adicionar uma imagem aqui, seria muito fácil adicionar uma imagem 1024 roxa aqui no nosso objeto aqui pelos nodes, né? Pelo shader editor. Eu sei que isso aqui pode ser um pouquinho assustador o shader, porque era pra mim no começo, mas é fácil. Mais pra frente a gente entra nesse tópico, né? Mas existem outros jeitos mais simples de você adicionar uma imagem. Tanto é que se a gente voltar aqui para o material preview, o nosso cubinho ele já tá roxo, né? Se a gente vir aqui no material, o base color sumiu, né? Eu vou remover aqui e eu vou criar do outro jeito. Né? E para adicionar uma imagem de textura de um jeitinho um pouquinho mais fácil aqui, você pode vir aqui na aba de materiais, clicar na bolinha amarela aqui de base color, ele vai abrir um montão de opções aqui que a gente pode colocar no lugar do base color. Ignora tudo e procura imagem texture, né? Que aí no caso a gente vai deixar de ter. Opa, deixa eu voltar aqui no material preview. A gente vai deixar de controlar o nosso objeto inteiro como base color para colocar uma textura no lugar desse base color e a gente consegue pintar por cima dessa textura. Porque se você vir aqui em cima aqui, ó, e mudar de Object Mode para Texture Paint, ele vai te dar as opções de pincéis aqui do Blender, né? E se você clicar e tentar, sei lá, vamos aqui
vamos mudar a cor aqui em cima, tá preto, vamos botar uma cor roxa e clicar aqui para pintar, nada acontece. E aqui embaixo dá uma mensagem de erro, né? Que tá faltando textura aqui, né? Porque não tem nenhuma textura linkada a esse nosso objeto, né? Porque esse branco aqui, ó, vamos botar um outro cor para ficar mais evidente. Esse amarelo aqui, ele só é amarelo porque a gente mudou aqui no Base Color, né? Então a gente não consegue fazer um risco branco aqui sem uma textura, né? Até dá, sei lá, gambiarrinha, mas com textura é um pouquinho mais fácil. E procura aqui Image Texture. Eu não sei se você usa o Blender em português, eu não recomendo, tá? Porque 99,9% dos tutoriais vão ser com ele em inglês, né? Eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Mas se tem em português, é, sei lá, textura de imagem. E vai ficar preto o nosso objeto. Se a gente vir aqui no shader para dar uma visualizada do que está acontecendo, a gente tem um Image Texture conectado ao nosso Base Color, né? Então a nossa cor deixa de ser controlada pelo Base Color, tá vendo aqui, ó? Nossa cor era controlada pelo Base Color. Quando a gente vem aqui vou até deletar esse Image Texture aqui. Quando a gente vem aqui na aba de materiais, clica na bolinha amarela e coloca aqui um Imaging Texture, ele automaticamente cria pra gente um Image Texture e conecta. Porém, nessa imagem ainda não dá para pintar nela. Se a gente vir aqui em Layout, lembrando que tem que ter o Texture Paint para ter as opções aqui, a gente ainda não consegue, porque a gente está com um Imaging Texture vazio. Você consegue ver aqui que ele está vazio, porque temos a opção de New e Open aqui, debaixo do Surface, no Base Color, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para a esquerda para você. Puxava um pouquinho para a esquerda para o Base Color aparecer o nome dele. Aqui no Base Color aqui temos New e Open. A gente pode abrir uma textura já pronta ou criar uma nova, que no caso é o que a gente vai fazer, né? Você pode pegar qualquer imagem e usar como textura. Literalmente qualquer imagem. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Essa aqui é uma arte que eu tô fazendo em live com o pessoal, de um PCzinho, que é tipo uma lan housezinha, cyberpunk e tal. E aqui, quando a gente bota no render mode aqui, ou no material preview, tanto faz, né? E vir aqui nesse copinho, é um copinho de Guaravita. Porém, se você olhar em outro ângulo aqui, tem até uns artefatozinhos aqui. Porém, se a gente vir no mapa UV disso, porém, se eu vir aqui em UV Editing, né? A gente tem o Guaravita aqui atrás aqui, ó, e o mapa UV desse meu Guaravita, né? A representação 2D desse meu objeto 3D. Você percebe que mudando aqui na esquerda, eu mudo na direita ali também, né? Porque no caso ele está usando essa imagem para representar nesse copinho aqui, que eu quis colocar um Guaravita no copinho. E você pode usar qualquer imagem no seu projeto. Vamos voltar lá pro cubo, né? Nesse caso aqui, a gente não vai pegar nenhuma textura existente, a gente vai criar uma nova, né? Então clica aqui em New. E aqui você vai ter algumas opções, como nome, vou botar aqui, sei lá, teste, textura. E aí você pode definir o tamanho dessa textura, vamos botar, sei lá, 2048 por 2048. E você pode escolher a cor base dessa textura, né? Eu geralmente coloco um cinzinho aqui, já mais do que o suficiente. Se você clicar em New, o objeto ficou cinza. Aparentemente, não nada tão diferente como no Base Color, né? Só ali controlando as corzinhas. Só que, quando você vem em Texture Painting e já abre as nossas opções aqui e tal, vou até clicar aqui em cima para a gente ter um controle melhor das cores aqui. Vamos colocar um roxão, porque eu gosto muito de roxo. Quando você passar um mouse por cima desse objeto, você está pintando esse objeto, né? Eu vou diminuir aqui. Tá, você está pintando esse objeto. Quando a gente vem em UV Editing, a gente percebe o que está fazendo. Vou deixar aqui no modo de material preview. O nosso objeto está sendo representado como uma imagem, né? Se a gente clicar nessa carinha, nessa face aqui e mudar aqui na esquerda, a gente vai ter uma visualização do que a gente está fazendo aqui. Tá vendo ali, ó? A gente gira essa face aqui e a textura gira ali também, né? Então, com isso, você consegue já texturizar os seus objetos com cores, né? Diferentes e tal, desenhos e coisas assim. Porém, a UV só está aberta, de fato, em objetos padrões aqui do Blender. De resto, a gente vai ter que abrir manualmente. No meu caso aqui, para deixar um pouquinho mais simples, vamos abrir tudo de forma automática, sem pensar muito, né? Eu expliquei o conceito, mas a gente vai usar de forma automática para ficar um pouquinho mais simples.
Dependendo, algumas coisas não vai ficar tão bom, mas o V automático ele pode ser útil às vezes, né? Se a gente vir aqui, vamos selecionar essa parte aqui, e vir em UV Editing e selecionar, apertar A para selecionar tudo, ele tá usando a UV do nosso cubo como uma base para UV que ela criou aqui. Porém, existe um jeito de você saber se uma UV ela tá ok, se ela tá aceitável ou não, que é usar um teste de UV. Eu não sei se você viu algum objeto aí pela internet com esses padrões de quadradinhos aqui. Eu particularmente, eu prefiro esse daqui, eu me sinto um pouquinho mais confortável com ele. Mas existe esse outro aqui também, né? Se a gente vir aqui no UV Editing, a gente consegue ver que é um padrão, que é vários quadradinhos com vários setores e cores aqui. E o outro é a mesma coisa aqui também, né? Com vários quadradinhos e tal. E a gente consegue visualizar a UV ali. Isso serve de um jeito simples para entender se a UV tá legal ou não, né? Porque se a gente vir aqui e eu vou pegar esse ponto aqui, ó, por exemplo, esse pontinho aqui, no caso eu acho que é esse daqui, eu vou mover ele aqui aleatoriamente. Você percebe que agora a nossa textura ela tá distorcida, né? Sabe, eu vou mexer aqui aleatoriamente só para criar algumas distorções malucas aqui. Essa não é uma UV muito legal, tá vendo? A gente não tem nenhuma face da hora, né? A gente consegue contornar isso usando um Smart UV. Seleciona o objeto todo no modo de edição, aperta U, vai abrir a abinha, né, de UV, ou você pode vir aqui em cima UV, a mesma coisinha, né? Você que sabe, né? Se você esqueceu o atalho, é só lembrar que você tem aqui as opções aqui em cima e UV. E temos zilhões de opções de abertura de UV, né? Vamos focar somente no Smart UV Project. Para um projeto, para quem está começando, eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil abrir de forma UV. Não o jeito mais eficiente, porém um jeito mais fácil. Se você clicar aqui em Smart UV, ele vai abrir esse painel aqui. A única coisa que eu recomendo é colocar aqui, ó, a slant, margem, um pontinho pro lado. Pronto, só isso aqui e clicar em Unwrap, né? Que ele vai fazer esse Unwrap, ele vai fazer essa abertura de UV. Aqui na esquerda já tá tudo certinho, né? Já tá tudo bonitinho, sem distorção e tal. Porém, você vê aqui na esquerda que ele mudou um pouquinho o padrão que ele estava usando antes para abrir um cubo, né? E a gente voltando lá no nosso objeto do YouTube, se a gente voltar aqui, o que eu gosto de fazer é criar um material para testar a UV. Eu gosto de criar um UV Tester, que é um material somente com essa textura quadriculadinha. A gente coloca e tira no nosso objeto na hora que a gente quiser, né? Vamos selecionar aqui, vamos criar esse material. Vamos clicar em New, vou botar aqui UV Tester, perfeito. E aqui em Base Color a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui em Base Color, Image Texture, New, eu vou deixar 1024 por 1024 mesmo, não tem porquê algo maior. E aqui em Generated Type, ao invés de Blank, eu vou clicar UV Grid, né? Que ele vai criar aquele quadriculadinho pra gente. New Imagem. Nada mudou, porém se a gente vir aqui no Material Preview, a gente percebe que o nosso objeto, ele tá com o material que a gente selecionou. A gente consegue vir e ir colocando aqui os materiais manualmente. E o objetivo dessa aula aqui vai ser pegar esse material que a gente criou, depois de eu ter explicado o conceito dele, o conceito de UV. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixa aqui embaixo que eu tento explicar no comentário aqui de um jeito um pouco mais simples, se eu conseguir imaginar um jeito simples de explicar o UV, né? Se você olha isso aqui e você acha que é muito avançado ainda, e mesmo eu tentando ser um pouquinho mais simples em algumas coisas, no primeiro link da descrição aí tem meu curso lá, se você quiser comprar. É baratinho, eu fiz mais para ajudar o pessoal mesmo, se você quiser lá comprar. E lá sim eu vou um pouquinho mais com calma, um pouquinho mais detalhado, pegando a sua mãozinha e ensinando a ser um artistinha 3D. Enfim, vamos continuar aqui. Você consegue colocar os materiais de forma manual aqui, né? Você clica no objeto, vem aqui na aba de material, clica nessa bolinha, seleciona o UV Tester. Clica, vem na bolinha, seleciona o UV Tester. Só que dependendo da sua cena, pode ter zilhões de objetos que você quer testar o UV de todos ao mesmo tempo. Você consegue linkar o objeto à textura, ao material ou a qualquer outra coisa automaticamente, né? Seleciona tudo e o último que você selecionar,
fica com essa bordinha laranja aqui, ó. Tá vendo? Laranja mais clarinho. Não sei se você tá percebendo aqui, tem esse laranja mais vermelhado e tem esse laranja mais clarinho. Remover aqui só para ficar um pouquinho mais evidente, né, a mudança, né? E o último objeto tem que ser o objeto que já está com o material que você quer usar, né? No caso aqui, esse daqui, né, que tá com UV Tester, tá vendo aqui, ó? E ele tá com a bordinha mais amarelada ao invés de vermelhado. Posso selecionar o cano aqui, né, ou essa parte aqui da frente, ou a parte desses quadradinhos, não, tem que ser o último selecionado, tem que ser o que tá com o material. Você vai apertar Ctrl L. Eu não sei onde fica aqui em cima, perdão. Dessa vez eu vou saber só o atalho. Ctrl L e você tem aqui, ó, Links. E você tem essa opção aqui, ó, Link Materials. Pronto. Opa, faltou só um aqui que eu esqueci de selecionar junto. E perfeito. E você percebe que eles estão bem distorcidos, sabe? Não estão muito da hora, não. Principalmente, sei lá, os canos, eles estão esticadaço e tal. E cada um tá com uma UV maluca aí, doida. Por exemplo, o cano aqui, ele nem UV tem, porque ele é uma curva, né? Antes de qualquer coisa, vamos transformar essas curvas aqui em objetos. Vamos selecionar todas as curvas, clicar com o botão direito e vamos converter essa curva para mesh, porque aí ela deixa de ser uma curva, né? Ela estava sendo uma curva antes, né? Então, ela estava sendo uma curva aqui. Quando você clica com o botão direito e converte ela para mesh, né? Você perde o efeito curva, mas ela acaba virando uma mesh editável, né? Então a gente consegue abrir o mapa UV. Vamos fazer de todas automaticamente. Vamos fazer de todas juntas aqui. Selecionar nossas curvas, botão direito e mesh. E aí se a gente vir aqui em UV Editing, selecionar ela, nossa, tá com uma UV muito doida aí, maluca, né? Então vamos abrir todas essas UVs aqui de forma automática, né? Primeiro de tudo, vamos aplicar a escala aqui, só por via das dúvidas, né? E entrar no modo de edição de todas as faces de todos os objetos em cena aqui. A gente vai precisar abrir um mapa UV, né? E para fazer isso de forma automática é bem simples. Lembrando que não é o jeito mais eficiente, porém é o jeito mais simples de abrir esse mapa UV. Aperta U, ou vem aqui em cima na abinha de UV, aperta U, seleciona Unwrap e clica em Smart UV Project. E a única coisa que eu mudo aqui é a Slant Margin, né? Que tem o sangrar, o bleeding, né? Dessa textura, né? Que muitas vezes ela vaza um pouquinho, né? Então essa margem é você deixar um espacinho pequenininho a mais de uma UV com a outra, né? E vamos clicar aqui em Unwrap. Você percebe que a UV já melhorou bastante. Ainda não tá perfeita, não é uma UV perfeita, se a gente vir aqui em UV Editing, selecionar tudo aqui, ó. É uma UV bem caótica, né? Sabe, é bem caótica e tal, mas pro intuito do vídeo funciona. Eu acho que essa margem ela só ficou muito grande, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu diminuir aqui, ó. 0.5. Acho que essa margem ela ficou muito grande. Aí, perfeito. Eu acho que uma margem menor é o suficiente. Não precisa de tanto espaço, não. Nossa, eu ainda acho que ainda tá bem grandinho essa margem. Vamos botar... Eu acho que 0.01 é muita coisa ainda, né? Então vamos botar 0.001, né? Pra ficar bem pequenininho o espaço entre um UV e outro aqui. Você percebe que diminuiu o espaço aqui e a organização e o espaçamento entre as coisas ficaram um pouquinho melhor. Não precisava ficar tão separado, não. Né? Mas, enfim. Bom, gente, eu acho que é isso. Espero de verdade que eu consiga explicar isso, porque é um conceito meio chatinho de entender. Eu mesmo demorei muito tempo até eu conseguir abrir as minhas UV manualmente para que ficasse de um jeito gostosinho. Aquele projeto ali que eu mostrei que a gente estava fazendo em live, né, o PCzinho. Lembre-se de salvar esses projetos, é importante. Aqui, ó, esse daqui, ó, deixa eu só tirar as luzes aqui, que eu não quero selecionar elas. Nesse projetinho aqui, eu acho que eu já tenho uma UV Tester, né, deixa eu colocar ela aqui no computador, deixa eu selecionar UV Tester, tem. De fato eu tenho uma UV Tester, né, eu vou linkar todas elas aqui, só para vocês verem, né, como tá. E esse daqui eu abri a UV manualmente, tirando os cabos aqui em cima que eu ainda não mexi neles, mas no geral eu abri a UV manualmente e você percebe que ela fica muito mais certinha do que se eu tivesse vindo aqui e aberto ela manualmente, né?
manualmente ela ficaria um pouquinho mais confusa, né? Mais tortinha e não ia ficar tão legal algumas partes não, né? Eu prefiro abrir manualmente, porém é um pouquinho mais complexo, né? Mais complicado. Bom, gente, no mais é isso. Espero que eu tenha de fato conseguido ajudar vocês. Se vocês não conseguiram fazer alguma coisa específica, bota aí no comentário que eu tento ajudar vocês. E, gente, se inscreve pra mais vídeo aí, pô. Eu acho que eu não peço inscrição pra galera nem like, né? Mas, pô, vocês estão assistindo um vídeo até o final e não estão se inscrevendo, pô. É errado. É errado. Isso aí nem é legal, não. Bom, gente. No mais é isso. Se inscrevam para mais vídeos e até a próxima. Falou. Ah, como um curso lá, pô.